Na madrugada de 7 de junho de 1944, 24 horas após o desembarque inicial do dia D, o interior da Normandia permanecia um labirinto mortal de sebes entrelaçadas, caminhos estreitos e fazendas fortificadas onde cada metro de avanço custava sangue. O caos dos primeiros momentos havia dado lugar a algo ainda mais perigoso. Uma guerra de desgaste travada metro a metro, onde a linha de frente não era uma linha, mas uma confusão de posições isoladas, unidades dispersas e comunicações rompidas. Foi nesse contexto de desordem controlada que o cabo Robert Hayes, operador de rádio da 29ª Divisão de Infantaria, encontrou-se completamente sozinho numa vala enlameada a sudeste de Isigny-sur-Mer, segurando um rádio SCR-300 que havia parado de transmitir 3 horas antes. Hayes tinha 22 anos, vinha de uma fazenda em Nebraska e havia sido treinado em Camp Kilmer para manter comunicações sob pressão. Mas nada em seu treinamento o preparara para a realidade da bocage normanda. As sebes eram barreiras naturais de até 4 metros de altura, construídas ao longo de séculos por raízes entrelaçadas e terra compactada, transformando cada campo em uma fortaleza individual. A doutrina aliada previa avanço coordenado com apoio aéreo e artilharia, mas a geografia tornava impossível ver além de 50 metros em qualquer direção. As unidades alemãs haviam se adaptado rapidamente, transformando cada intersecção em um ponto de emboscada, cada casa de fazenda em um bunker improvisado. O que deveria ter sido uma penetração rápida para o interior havia se degenerado em centenas de pequenos combates isolados, onde a iniciativa individual valia mais do que a hierarquia de comando. A companhia de Hayes havia sido separada de seu batalhão durante um ataque alemão de contraforça realizado pela 352ª Divisão de Infantaria, uma unidade veterana que Eisenhower acreditava estar posicionada muito mais ao interior quando planejou a invasão. Essa falha de inteligência custara caro nas praias e agora continuava custando no interior. Os alemães sabiam usar o terreno, movendo-se pelas sebes com familiaridade local, atingindo os flancos americanos em momentos de maior vulnerabilidade. Hayes havia visto seu tenente desaparecer em uma explosão de morteiro, seu sargento cair com metade do rosto arrancado por estilhaços, e os 30 homens restantes da companhia se dispersarem em todas as direções quando os MG-42 abriram fogo de 3 posições simultâneas. Ele correra sem direção precisa, seguindo o instinto de sobrevivência, até desabar naquela vala que cheirava a estrume e pólvora queimada. O rádio SCR-300 era o sistema de comunicação de campo mais avançado disponível para as forças americanas em junho de 1944, pesando apenas 15 quilos e capaz de transmitir em frequência modulada por até 5 quilômetros em terreno favorável. Mas a bocage não era terreno favorável. As sebes bloqueavam sinais. As ondulações do terreno criavam zonas mortas, e o equipamento, embora revolucionário para a época, ainda era vulnerável à umidade, impacto e desgaste. Hayes havia inspecionado o aparelho com mãos trêmulas após se esconder, descobrindo que o problema não estava na bateria nem na antena, mas no circuito interno de transmissão. O rádio recebia perfeitamente, captando fragmentos de coordenadas, pedidos de apoio, relatórios confusos de outras unidades igualmente perdidas, mas não transmitia. Ele podia ouvir a guerra, mas não podia falar com ela. Durante as 3 horas seguintes, Hayes permaneceu imóvel naquela vala, ouvindo, não por paralisia, mas por reconhecer que movimento sem informação era suicídio. O rádio continuava captando o tráfego da rede aliada, e aos poucos, Hayes começou a montar um quadro mental da situação tática ao seu redor. Uma unidade de reconhecimento britânica reportava movimento de blindados alemães a leste. Um batalhão da 2ª Divisão de Infantaria pedia coordenadas de artilharia para uma concentração inimiga a nordeste. Um observador avançado mencionava a casa de fazenda com telhado vermelho, sendo usada como posto de comando alemão. Cada fragmento era uma peça de um quebra-cabeça impossível, e Hayes não tinha como contribuir, apenas absorver. O sol subia devagar através da neblina que nunca abandonava completamente aquelas terras baixas, e com ele vinha a certeza
de que ficar parado era também uma forma de morrer. Foi então que Hayes ouviu algo que mudou tudo. Uma transmissão clara, em inglês com sotaque do sul profundo, vinha de um coordenador de apoio de fogo posicionado 3 quilômetros a sudoeste. O homem estava tentando estabelecer contato com unidades avançadas para coordenar um bombardeio de artilharia pesada contra uma posição alemã identificada como ponto de concentração para um contra-ataque planejado. Mas nenhuma unidade respondia. O coordenador repetia as frequências, ajustava canais, esperava confirmação visual de qualquer destacamento que pudesse servir como observador. Hayes percebeu algo crucial. Aquele homem tinha artilharia disponível, tinha alvos potenciais, mas não tinha olhos no terreno. E Hayes, embora não pudesse transmitir, podia ouvir. Podia ouvir e, mais importante, podia ver. Ele emergiu da vala com cuidado metódico, mantendo-se abaixo da linha das sebes, movendo-se paralelo ao caminho de terra batida que serpenteava entre os campos. O rádio pesava em suas costas como uma responsabilidade física, lembrando-o a cada passo de sua inutilidade técnica. Mas Hayes começara a formular um plano nascido não de treinamento, mas de desespero calculado. Se não podia falar pelo rádio, talvez pudesse fazer o rádio falar por ele de outra maneira. Tudo dependia de encontrar a posição alemã que o coordenador de artilharia estava procurando, confirmar visualmente sua localização e, então, encontrar um meio de comunicar coordenadas precisas através de um equipamento que não transmitia. A 352ª Divisão de Infantaria Alemã não era composta por tropas de segunda linha. Ao contrário da inteligência aliada inicial, que previra apenas resistência limitada no interior imediato da Normandia, essas unidades haviam sido reforçadas semanas antes da invasão como parte das preocupações crescentes de Rommel sobre a vulnerabilidade das defesas costeiras. Os soldados alemães conheciam aquele terreno há meses, haviam preparado posições de recuo, estabelecido campos de tiro calculados, identificado cada rota de aproximação provável. Eles lutavam com a vantagem do defensor em terreno ideal para a defesa, equipados com armamento que, homem por homem, frequentemente superava o equivalente americano. A MG-42 disparava 1.200 tiros por minuto, criando uma cortina de fogo que transformava avanços em massacres. Os morteiros eram precisos e rápidos de reposicionar, e a doutrina alemã enfatizava contra-ataques agressivos, destinados não apenas a conter, mas a destruir penetrações inimigas antes que se consolidassem. Hayes moveu-se através daquele ambiente hostil com a hipervigilância de quem sabe que cada som pode significar morte. O barulho distante de artilharia criava um baixo contínuo, pontuado por rajadas ocasionais de fogo de armas pequenas, que pareciam vir de todas as direções simultaneamente. A desorientação era tática. Os alemães atiravam em rajadas curtas de posições escondidas, criando a impressão de força superior e cercamento iminente. Hayes aprendera rapidamente que movimento direto era fatal, que cada intersecção precisava ser observada por minutos antes de ser cruzada, que sombras podiam esconder posições de tiro, esperando justamente por esse momento de exposição. Levou 2 horas para percorrer 800 metros. Ele encontrou 3 corpos americanos pelo caminho, mortos recentemente o suficiente para ainda estarem quentes, posicionados de forma que sugeria emboscada súbita. Encontrou também um capacete alemão abandonado, com um buraco de bala atravessando o metal. Sangue seco no interior, prova de que os alemães também sangravam naquela terra. O terreno subia gradualmente em direção a uma elevação modesta, que, nos padrões locais, constituía alta ground estratégico. Hayes começou a perceber um padrão no tráfego de rádio que continuava captando. Múltiplas unidades americanas estavam reportando fogo concentrado vindo daquela direção, sempre da mesma área geral, mas nunca com coordenadas precisas o suficiente para a artilharia. Os alemães haviam posicionado algo importante ali, algo que valia a pena defender com intensidade. Quando finalmente alcançou uma posição de onde podia observar a elevação sem ser visto, Hayes entendeu por que os alemães lutavam tão duramente por aquele pedaço de terra. Uma casa de fazenda de pedra, construção normanda tradicional com paredes espessas e poucas janelas, dominava a intersecção de 3 caminhos rurais. Não era o edifício em si que importava, mas sua posição,
De lá, era possível observar e controlar todo o movimento numa área de 2 quilômetros quadrados. Quem controlasse aquela casa, controlava o acesso ao interior, determinava quais unidades aliadas poderiam avançar e quais ficariam presas sob fogo direto. Hayes observou por 40 minutos, contando cabeças, identificando posições de armas, mapeando rotas de movimento. Viu pelo menos 60 soldados alemães, provavelmente uma companhia completa ou reforçada, com pelo menos 2 MG-42 em posições fortificadas, um morteiro de 80 milímetros operando do jardim murado, e movimento constante sugerindo que aquilo servia como ponto de reagrupamento para operações mais amplas. O problema tático era evidente. Aquela posição precisava ser eliminada para que o avanço aliado prosseguisse, mas um ataque frontal de infantaria seria massacrado antes de chegar a 100 metros. A artilharia era a resposta óbvia, mas requeria coordenadas precisas, confirmação visual, ajuste de tiro, e Hayes tinha um rádio que apenas recebia. Ele voltou sua atenção para o aparelho que carregava, abrindo cuidadosamente o compartimento traseiro, examinando os circuitos com conhecimento adquirido em 6 meses de treinamento técnico antes do desembarque. O problema estava no módulo de transmissão, danificado provavelmente por impacto durante a dispersão da companhia. Consertar propriamente exigiria ferramentas e componentes que Hayes não possuía. Mas então ele percebeu algo. Embora não pudesse transmitir voz, o circuito de energia ainda funcionava. A bateria estava intacta e havia uma função secundária no SCR-300 raramente usada em campo. Um tom de teste contínuo usado para verificar a integridade da frequência. Hayes começou a formular um plano audacioso, nascido da necessidade absoluta. O coordenador de artilharia que ele vinha ouvindo usava um sistema de identificação por tons. Antes de cada transmissão, um breve sinal sonoro identificava a unidade transmissora. Era protocolo padrão para evitar confusão em redes congestionadas. Se Hayes conseguisse ativar o tom de teste do seu rádio de maneira controlada, criando padrões de som que pudessem ser interpretados como código, talvez conseguisse comunicar informação básica. Não seria voz, não seria claro, mas seria alguma coisa. O desafio estava em fazer aquele tom significar alguma coisa específica, transformar ruído eletrônico em linguagem. Durante a próxima hora, Hayes trabalhou numa solução improvisada que desafiava tanto o design do equipamento quanto a doutrina de comunicações. Ele descobriu que manipulando fisicamente um contato parcialmente solto no circuito danificado, podia criar interrupções no tom de teste, produzindo sequências de sons curtos e longos. Não era código Morse padrão porque o equipamento não fora projetado para isso, mas era algo funcionalmente equivalente. Um sistema binário primitivo, onde ele podia criar padrões repetíveis. O problema seguinte era garantir que alguém do outro lado entendesse que aqueles tons não eram interferência aleatória, mas tentativa deliberada de comunicação. Hayes esperou até captar novamente a voz do coordenador de artilharia, agora com tom de frustração crescente, ainda buscando observadores que pudessem confirmar alvos. Quando o homem terminou mais uma solicitação sem resposta, Hayes ativou seu tom de teste por 3 segundos, depois parou. Esperou 30 segundos. Repetiu o padrão. 3 segundos de tom, pausa, repetição. Não era código, era chamada de atenção. Estava dizendo: alguém está aqui, alguém está tentando falar. Continuou o padrão por 5 minutos completos, arriscando que a transmissão contínua pudesse atrair a atenção alemã se eles estivessem monitorando frequências aliadas, mas calculando que o risco valia a possibilidade de estabelecer contato. A resposta veio numa voz diferente, mais jovem, carregada de curiosidade cautelosa. Um operador de rádio na estação de artilharia havia notado o padrão repetitivo, reconhecera que não era interferência natural, alertara o coordenador. A voz agora perguntava diretamente: se alguém estava tentando se comunicar através de tons, deveria enviar um padrão específico como confirmação. Hayes ouviu as instruções. Um tom longo, 2 curtos, um longo. Ele manipulou o circuito danificado com dedos que tremiam não de medo, mas de concentração absoluta, produzindo a sequência solicitada. Seguiu-se silêncio de rádio por quase 1 minuto. Depois a voz retornou, agora com um tom de espanto controlado.
Eles haviam estabelecido contato com uma unidade que não podia falar, mas podia ouvir e responder. O que se seguiu foi uma das comunicações mais improváveis da campanha da Normandia. O coordenador, um capitão chamado Morrison, cuja voz Hayes reconheceria para sempre, começou a fazer perguntas que podiam ser respondidas com padrões simples de tom. Um tom curto para sim, 2 tons curtos para não. Hayes confirmou que estava sozinho, confirmou que podia ver posição inimiga, confirmou que a posição era significativa o suficiente para justificar artilharia pesada. Cada confirmação era uma pequena vitória contra a impossibilidade. Cada padrão de som, uma palavra arrancada do silêncio forçado. Mas coordenadas eram outra questão completamente diferente. Comunicar números através de tons requeria um sistema mais complexo, e Morrison trabalhou através do problema metodicamente, propondo e refinando até encontrarem algo funcional. Eles usariam o sistema de grade militar padrão, dividindo a área em quadrantes numerados, que Morrison descreveria verbalmente. Hayes responderia com tons indicando direção. Um tom longo para norte, 2 longos para sul, 3 para leste, 4 para oeste. Começariam com área ampla e estreitariam progressivamente até chegar à precisão de 100 metros, suficiente para artilharia pesada. Levou 40 minutos para estabelecer a localização da casa de fazenda com precisão utilizável. 40 minutos durante os quais Hayes permaneceu exposto, numa posição de onde podia ver o alvo, mas que o deixava vulnerável a patrulhas alemãs. 40 minutos de concentração ininterrupta, manipulando circuitos danificados com delicadeza microscópica, traduzindo geografia em padrões de som, confiando que do outro lado da distância incompreensível, Morrison estava plotando cada resposta num mapa, estreitando o círculo sobre um alvo que ele nunca vira. A guerra moderna dependia de tecnologia, de sistemas complexos de comunicação e coordenação, mas naquele momento se reduzia a algo quase primitivo. Um homem fazendo barulhos específicos numa caixa quebrada. Outro homem ouvindo e tentando entender. Morrison confirmou as coordenadas finais e informou que a artilharia estava sendo direcionada para o alvo. 12 canhões de 105 milímetros que disparariam em bateria coordenada. Mas antes do fogo, ele precisava de confirmação final. Hayes tinha certeza absoluta de que a posição era alemã, de que não havia civis ou forças amigas na área de impacto, de que o alvo justificava o gasto massivo de munição que a artilharia representava. Cada projétil custava dinheiro e esforço logístico imenso. Atravessara o Atlântico em comboio, fora descarregado sob fogo nas praias, transportado através de terreno impossível. Desperdiçá-los em alvo equivocado não era apenas erro tático, era crime contra o esforço de guerra. Hayes observou a casa de fazenda por mais 15 minutos, contando novamente, verificando novamente. Viu soldados alemães movendo-se com a confiança de quem se sente seguro. Viu armamento sendo reposicionado. Viu um oficial estudando mapas numa mesa improvisada no pátio. Aquilo era definitivamente ponto de comando e controle. Definitivamente alvo legítimo. Definitivamente algo cuja destruição teria impacto operacional real. Ele enviou o tom de confirmação final. Um longo, um curto, um longo. O padrão que significava certeza absoluta. Morrison informou que o fogo começaria em 10 minutos e instruiu Hayes a se afastar pelo menos 300 metros da área de impacto. A artilharia de 105 milímetros não era precisa ao nível de metros individuais. Ela saturava áreas, criava zonas de destruição onde a sobrevivência era impossível. Fragmentos de projétil viajavam centenas de metros. A onda de pressão podia romper pulmões a 50 metros de distância, e um tiro curto ou longo significava que a área letal se expandia imprevisível. Hayes começou a se mover, mas devagar, relutante em abandonar a posição de observação. Ele precisava ver. Precisava confirmar que aquilo que estava prestes a acontecer realmente aconteceria, que sua comunicação impossível através de um rádio quebrado teria resultado real e não desapareceria como tantas outras ações isoladas naquela guerra fragmentada. O primeiro projétil chegou com o som característico que os veteranos descreviam como trem de carga atravessando o céu.
Hayes estava agachado atrás de um muro de pedra 200 metros a sudeste, quando a explosão transformou o ângulo nordeste da casa de fazenda em cascata de pedras e fogo. Ele não teve tempo de processar o impacto antes que o segundo projétil caísse, depois o terceiro. Depois todos os 12 canhões disparando em sequência calculada para criar saturação máxima. O som era físico, algo que se sentia no peito e no estômago, que fazia a terra tremer e o ar pressurizar em ondas sucessivas. Hayes observou através de binóculos que pegara de um corpo americano 3 horas antes, vendo a casa de fazenda desaparecer dentro de uma nuvem de poeira, fragmentos e fumaça que subia em coluna escura contra o céu cinzento da Normandia. A bateria de artilharia disparou por 6 minutos contínuos, ajustando ligeiramente entre salvas para cobrir toda a área ao redor da estrutura principal. 144 projéteis de 105 milímetros, cada um carregando quase 2 quilos de explosivo de alta potência, transformaram 2 acres de fazenda normanda em paisagem lunar. Quando o fogo cessou, o silêncio subsequente parecia artificial, como se o próprio ar estivesse atordoado. Hayes esperou mais 5 minutos antes de se mover. Depois começou a se aproximar cautelosamente da área de impacto, rádio ainda nas costas, dedos doloridos de manipular circuitos delicados, mente processando lentamente o que acabara de testemunhar. A casa de fazenda não existia mais como estrutura reconhecível. Paredes de pedra que haviam resistido a séculos de invernos normandos estavam reduzidas a escombros fumegantes. O telhado havia desaparecido completamente. As posições fortificadas de MG-42 eram apenas crateras. Hayes encontrou corpos, ou fragmentos de corpos, espalhados numa área muito maior do que esperava. A física da artilharia moderna era brutal. Homens não morriam apenas da explosão direta, mas de fragmentos supersônicos, de ondas de pressão, de estruturas desabando, de incêndios secundários. Ele contou pelo menos 30 mortos nos primeiros 50 metros, mas o terreno tornava a contagem precisa impossível. A companhia alemã que controlara aquela posição estratégica havia deixado de existir como unidade funcional em menos de 10 minutos. Hayes encontrou o oficial alemão que vira estudando mapas. O corpo estava surpreendentemente intacto, morto aparentemente por onda de pressão sem ferimentos externos visíveis, mapas ainda espalhados ao redor. Hayes pegou os mapas, reconhecendo instintivamente que continham informação de inteligência valiosa, posições de defesa, rotas de suprimento, planos de contra-ataque. Eram documentos que transformavam sua ação de destruição tática em vitória de inteligência, duplicando o valor do que acabara de acontecer. Ele ativou novamente o tom de teste do seu rádio, enviando o padrão que haviam estabelecido para missão cumprida. Morrison respondeu imediatamente, voz carregada de algo entre alívio e incredulidade, confirmando que observadores em outras posições haviam reportado a destruição da posição alemã, que unidades de infantaria estavam sendo direcionadas para consolidar a área, que Hayes deveria permanecer no local e se identificar a qualquer força amiga que se aproximasse. A voz de Morrison tinha qualidade diferente agora, reconhecimento de que algo extraordinário acabara de acontecer através de meios ordinários quebrados e vontade extraordinária. As primeiras unidades americanas chegaram 30 minutos depois. Um pelotão da 21ª Divisão avançando cautelosamente, esperando resistência que não veio. Hayes identificou-se, entregou os mapas alemães capturados, relatou o que havia observado e coordenado. O tenente que comandava o pelotão era jovem demais para esconder seu espanto, olhando alternadamente para Hayes, para o rádio quebrado, para a devastação ao redor. Ele fez perguntas que Hayes respondeu mecanicamente, mente ainda processando, corpo começando a sentir o peso acumulado de 6 horas de tensão absoluta. Nas horas seguintes, enquanto mais unidades consolidavam a posição e engenheiros começavam a limpar as rotas, a história de Hayes começou a circular através da rede de comunicações da divisão. Um operador de rádio solitário, equipamento quebrado, companhia alemã inteira destruída, através de sistema de comunicação improvisado, que desafiava doutrina e possibilidade. Era o tipo de história que tropas em guerra contam umas às outras, não apenas pelo valor tático, mas pelo que representa. A capacidade humana de encontrar soluções quando os sistemas falham
de improvisar sob pressão incompreensível, de transformar derrota aparente em vitória, através de pensamento lateral e coragem aplicada. A destruição daquela posição alemã teve consequências táticas imediatas, que se expandiram além do que Hayes poderia antecipar naquele momento. A companhia eliminada era elemento-chave de defesa, numa área que os alemães consideravam crítica, para conter o avanço aliado para o interior. Sua destruição súbita criou lacuna na linha defensiva que forças americanas exploraram nas próximas 24 horas, avançando quase 3 quilômetros antes de encontrar resistência organizada novamente. Os mapas capturados revelaram posições de defesa preparadas mais ao interior, permitindo que planejadores aliados ajustassem rotas de avanço e evitassem outras áreas fortificadas. O impacto operacional de uma única ação de um único homem com equipamento quebrado riplou através de múltiplos níveis de comando, afetando decisões tomadas em escalões muito acima do nível onde Hayes operava. Mas havia outro aspecto, menos tangível, porém igualmente significativo. A campanha da Normandia nas semanas após o dia D foi caracterizada por frustração crescente entre comandantes aliados. O avanço estava mais lento do que planejado, as baixas mais altas do que antecipado, o terreno mais desafiador do que a inteligência sugeria. Moral era preocupação constante. Tropas lutando em condições brutais, vendo amigos morrerem por metros de terra, questionando se progresso real estava sendo feito. Histórias como a de Hayes serviam função psicológica crucial, demonstrando que iniciativa individual ainda importava, que a guerra não era apenas grande máquina impessoal, mas também soma de ações humanas específicas com consequências mensuráveis. Hayes foi eventualmente reunido com os sobreviventes de sua companhia original, 17 homens de uma unidade que começara o dia com mais de 120. Eles haviam se reagrupado a 2 quilômetros de distância, acreditando Hayes morto, planejando como prosseguir sem comunicações funcionais. O reencontro foi silencioso e tenso, marcado pela consciência compartilhada de quanto haviam perdido e quanto ainda teriam que suportar. Hayes entregou seu rádio quebrado para um técnico de comunicações, que examinou o aparelho com expressão de incompreensão crescente, incapaz de conciliar o dano visível com o que lhe contavam que o equipamento havia conseguido fazer. Nos relatórios oficiais que subiram à cadeia de comando nos dias seguintes, a ação de Hayes foi documentada com linguagem burocrática que mal captava a realidade do que acontecera. O operador de rádio demonstrou iniciativa excepcional ao estabelecer comunicações improvisadas, resultando em destruição de posição inimiga fortificada. A frase era precisa, mas vazia, reduzindo 6 horas de tensão, medo, pensamento criativo e risco calculado à linha única num documento que poucos leriam. Hayes recebeu Bronze Star, medalha por valor que ele aceitou sem cerimônia, consciente de que dezenas de outros homens ao seu redor mereciam reconhecimento igual ou maior por ações que nunca seriam documentadas, que desapareceriam na confusão maior da guerra. O que Hayes fizera não era único no sentido de ser a única história de improviso sob fogo na Normandia. A campanha inteira estava repleta de momentos onde soldados individuais encontraram soluções improváveis para problemas impossíveis. Mas sua ação tinha qualidade específica, que a tornava memorável: a transformação de derrota técnica em vitória operacional através de pensamento lateral. O rádio quebrado deveria ter significado isolamento e impotência. Hayes transformou-o em ferramenta funcional, através de entendimento profundo, não apenas de como o equipamento era suposto funcionar, mas de como poderia ser forçado a funcionar de maneiras não intencionadas por seus projetistas. Havia dimensão filosófica nisso, que comandantes e estrategistas reconheceriam apenas gradualmente nas décadas seguintes. A guerra moderna era cada vez mais dependente de tecnologia complexa, de sistemas que funcionavam quando todas as peças operavam conforme design. Mas guerra, por natureza, quebra sistemas, introduz caos, cria condições onde nada funciona como planejado. A capacidade de improvisar, de encontrar função em disfunção, tornava-se não apenas valiosa, mas essencial. Hayes não fora treinado para usar tom de teste como código Morse improvisado. Nenhum manual cobria aquela situação.
mas ele entendeu princípios subjacentes suficientemente bem para inventar solução no momento, sob pressão, com consequências de vida ou morte, dependendo de ele estar certo. A companhia alemã destruída naquele dia em junho era composta por homens com suas próprias histórias, suas próprias razões para estar ali, seus próprios medos e esperanças. Eles lutavam por causa que muitos consideravam perdida já naquele ponto da guerra, seguindo ordens de regime que transformara a Europa em campo de morte. Sua destruição não foi tragédia no sentido dramático, foi necessidade tática. Mas reconhecer necessidade não elimina peso humano da ação. Hayes nunca falou publicamente sobre como se sentiu observando os corpos depois, sobre os pesadelos que vieram nas semanas seguintes, sobre como o barulho de artilharia continuou ressoando em sua mente muito depois de as armas ficarem silenciosas. Guerra exige ações que peacetime consideraria monstruosas, e homens que fazem essas ações carregam o peso delas, independente de justificativa estratégica. A Normandia foi finalmente conquistada, Paris libertada, guerra eventualmente vencida. Hayes sobreviveu, retornou para Nebraska, tentou retomar vida interrompida pela convocação. A fazenda onde crescera parecia menor, as preocupações de seus vizinhos triviais comparadas ao que testemunhara. Ele trabalhou terra, casou, teve filhos, viveu vida que de fora parecia ordinária. Mas homens que conheceram guerra íntima carregam-na diferente de resto da população. Hayes raramente falava sobre a Normandia, menos ainda sobre aquele dia específico com o rádio quebrado. Quando perguntado, ele descrevia factualmente, sem emoção, recusando-se a transformar a experiência em narrativa heróica, não porque não reconhecesse a importância do que fizera, mas porque entendia que heroísmo real raramente parece heróico para quem o vive. Parece necessidade, medo controlado, sequência de decisões pequenas que apenas em retrospecto forma padrão significativo. A história de Robert Hayes e seu rádio quebrado tornou-se eventualmente parte da mitologia da Segunda Guerra Mundial. Contada em livros de história e documentários, cada recontagem polindo um pouco mais as arestas, transformando realidade confusa em narrativa limpa. Mas a versão verdadeira, a que importa, é mais suja e complicada. É sobre homem aterrorizado fazendo escolhas sob pressão impossível, sobre tecnologia falhando no pior momento possível, sobre encontrar solução que não deveria funcionar, mas funcionou, sobre 60 homens morrendo em minutos porque alguém do outro lado do campo de batalha decidiu que aquela posição precisava ser eliminada. É sobre a distância entre decisão e consequência, entre tom eletrônico em rádio e corpo real em escombro real. A Segunda Guerra Mundial produziu milhões de histórias, maioria delas perdidas para sempre, enterradas com homens que as viveram. As que sobrevivem o fazem por acidente de documentação, por alguém ter escrito relatório ou carta, por testemunha ter vivido para contar. A história de Hayes sobreviveu porque combinava elementos que ressoam: tecnologia, improviso, sucesso mensurável. Mas por cada história que conhecemos, existem milhares que desapareceram, de homens que fizeram coisas igualmente extraordinárias, que ninguém documentou, que ninguém viu, que não tiveram consequências suficientemente dramáticas para gerar relatórios oficiais. Guerra é composta dessas ações invisíveis, tanto quanto das que registramos, e talvez mais. O legado final não está na medalha, ou nos relatórios, ou na história sendo contada décadas depois. Está na lição embutida na experiência: que sistemas falham, que planos desmoronam, que circunstâncias conspiram contra sucesso, e mesmo assim, pessoas encontram maneiras de funcionar, de completar missão, de transformar impossibilidade em resultado. Hayes não quebrou o rádio querendo aprender essa lição. Ele aprendeu porque não teve escolha, porque a alternativa era aceitar impotência e ele recusou aceitar. Essa recusa, essa insistência em encontrar solução quando solução parecia impossível, é o que separa sobreviventes de vítimas em situações extremas. Não garantia de sucesso, mas recusa em aceitar derrota antes de esgotar todas as possibilidades, incluindo as que parecem absurdas, até funcionarem.